Boa tarde a todos. Estamos iniciando então a nossa live desta tarde para falar um pouco sobre essa tarefa tão bacana, tão legal, tão linda, né, que é esse trabalho com a família no Carnaval, que já vem sendo desenvolvida, né, no estado do Rio de Janeiro há mais de 30 anos, e nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre essas questões, entender como é que foi a sua origem, falar com pessoas que trabalharam, né, ao longo do tempo com essa atividade. Então, a nossa ideia de hoje é fazer isso, é fazer essa divulgação, é fazer essa ampliação, é falar um pouco mais sobre esse trabalho, que é esse Encontro Estadual da Família Espírita, o nosso querido ENEF, né? Mas, para isso, a gente começa apresentando um pouquinho da nossa equipe atual, a equipe que está, neste momento, trabalhando na coordenação dessa atividade, né? Nós temos eu, que estou na coordenação, junto com a Ana, nossa querida Ana Rosa. Ana Rosa está aí? Aqui, Alexandre. Boa tarde. Olha aí. Tudo bem? Nossa querida Ana, que está conosco, e aí nós vamos apresentando também os demais integrantes da nossa equipe. Então, nós temos a Mira, que está trabalhando conosco, a nossa equipe, que tem uma atenção um pouco para os jovens e para as crianças, né? Oi, Mira. Olá a todos, bem-vindos. Nós temos a nossa querida Rebeca, que cuida da nossa comunicação. Rebeca. Oi, gente, sejam bem-vindos. O Rogério também, que também nos ajuda nessa parte, tanto dos estudos, e todos acabam ajudando também, né? Mas o Rogério também tem nos ajudado muito na parte da comunicação. Rogério. Boa tarde, tudo bom? Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo com voz de locutor de rádio. É isso aí, Rogério. Sensacional. Nós temos aqui ainda o Carlos, que cuida da nossa parte de arte, de música. Carlos. Boa tarde, sejam bem-vindos. E nós temos outros companheiros que não puderam ainda chegar aqui na nossa reunião, que é o Alessandro e a Alessandra, essa dupla, um casal, né, que está sempre conosco, nos ajudando na parte dos estudos, e o nosso querido Ricardo, que também nos ajuda muito nas atividades, nos estudos, que ainda não puderam chegar aqui na nossa atividade. Mas, feito essa apresentação de forma geral, hoje nós temos uma conversa, uma entrevista, né, com as nossas queridas Ana Rosa, que também é a nossa coordenadora da área de educação espírita, com a Karina, que cuida do serviço e do setor da família dentro do CERJ, e a nossa querida Neia, que foi a coordenadora do ENEF durante mais de 20 anos, para não dizer 30 anos, né? Mas mais de 20 anos já esteve nessa coordenação da atividade do nosso ENEF. Mas, para dar continuidade nesta manhã, né, vou passar a palavra para a Mira, para ela dar continuidade aqui na nossa programação. Mira. Olá a todos, mais uma vez bem-vindos, que bom estar juntos nesse momento. E nada melhor para iniciar, né, do que um momento de música, que também vai ser a nossa prece inicial com o nosso amigo Carlos Henrique. Vamos lá, boa tarde. O som tá bom? Tá bom, né? Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto esta luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo, sentimento diferente e puro, me enchendo, me levando, transcendendo todas as fronteiras.
e o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e o meu sorriso não demora despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Ah, paparirá, 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 paparirá. Obrigada, Carlos Henrique, querido, por esse momento em que a gente vai lá fundo nos nossos corações, da forma mais bela de fazer prece, que é com a música. E que coisa boa estarmos aqui reunidos para entender um pouco mais o que é o ENEF. E para isso, nós temos três convidadas. É a Neia Costa, ex-coordenadora do ENEF, trabalhadora da Casa Espírita Amor e Verdade, da Pavuna, Rio de Janeiro. A Karina Ocanha, responsável pelo setor da família no CERJ, e a Ana Rosa Airão, evangelizadora do Grupo Espírita Frederico Júnior, 14º Seu, e trabalhadora da ARE CERJ, ou seja, o setor da família, da educação, há 25 anos. E nós convidamos as três nesse momento para fazer aí breves palavras iniciais. Gente, então eu não estou com o roteiro aqui aberto, tá? Não sei se era eu que tinha que fazer a palavra inicial, mas vou primeiro, assim, agradecer em nome da área de educação espírita essa oportunidade que a gente está tendo de se reunir aqui para falar do ENEF. Né? O ENEF é uma das atividades do CERJ, uma das atividades mais importantes que a gente tem, porque ela abrange, a gente vai ver aqui hoje nessa conversa, todo o estado do Rio de Janeiro, e ela abrange todas as pessoas, né? Independente, porque assim, não depende da faixa etária, não depende do tempo de casa espírita, não depende se você faz parte de algum grupo de estudo, se você é médium, se você não é. Então, assim, o ENEF é uma atividade, né, coordenada, primeiro, né, ligada à área de educação espírita do CERJ, mas que, através desse grupo de trabalhadores enorme, aqui a gente tem um grupo de coordenação, mas o grupo de trabalhadores é enorme, atinge todas as pessoas, todas as faixas etárias em todo o estado do Rio de Janeiro. Eu acho que a primeira palavra que a gente tem que ter é de gratidão por esse trabalho existir no nosso estado, né? E de gratidão às pessoas que estão fazendo esse trabalho poder se materializar, em especial, né? A gente vai ouvir também aqui a Neia, né? Que tem a história do ENEF, né? Ela não seria a mesma sem a Neia, sem a participação da Neia. Então, a Neia hoje vai poder contar para a gente também muito desse trabalho. Então, as minhas palavras como diretora hoje é primeiro de gratidão por a gente ter a oportunidade de ter esse trabalho no nosso estado. Eu acho que a gente tem que ter essa noção dessa importância desse diferencial do ENEF para o Rio de Janeiro. Tá? Passo agora para a Karina e para a Neia. Bom, o nosso boa tarde a cada um de vocês que me assistem, né? Gratidão por estar aqui, gratidão por poder falar de família. Eu também cheguei a esse setor aí pelo convite carinhoso da Neia, já estava aí há um tempo aí no trabalho do ENEF, e acredito que o ENEF ele é uma grande força para falar em família, para divulgar família em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, aqui a minha presença nesse momento é só de gratidão a cada um de vocês. Boa tarde a todos. Todos nós temos uma palavra em comum, e a palavra é gratidão. A minha primeira gratidão é a Jesus de Nazaré, esse amigo fantástico que nos acompanha a trajetória de todos nós, né? E que nos dá a chance de compartilharmos um trabalho como o ENEF. Em segundo momento, eu quero agradecer a todos os amigos espirituais, mas em
primeiro lugar, a Bezerra de Menezes, que é o coordenador do ENEF, e que muito fez e que muito faz para que esse trabalho se realize. E eu tenho uma gratidão especial a fazer a cada coordenador de núcleo. Chegamos a ser 72 núcleos, mas a pandemia veio e com ela perdemos 6 núcleos, né? Eu acho que agora, aliás, estamos com 65, não é, Rabeca, Mira, Alexandre? 65 núcleos já estão sendo outra vez revitalizados. Então, isso é uma coisa muito importante, né? E agradecer mesmo, agradecer a oportunidade do CERJ, né, de manter esse trabalho. E tem uma pessoa que eu esqueci de falar e que eu não posso esquecer de falar, que me surpreendeu há 26 anos atrás com uma pergunta, aliás, uma questão. E ela dizia que o ENEF estava passando por momentos dificílimos e se eu poderia contribuir sendo coordenadora do ENEF. Foi um susto muito grande e a gente aceitou e estamos nós, e aí, na esteira do tempo, fazendo coisas incríveis, mas também muito tropeço. Vocês sabem como é que é o aprendizado diante de um trabalho novo. Mas aqui estamos, né? Ano passado a ENEF completou 30 anos de estrada, de jornada, e nós estamos agora vendo o ENEF acompanhando um pouquinho de longe, né? Eu não sei se é muito de longe, porque a gente está junto no CERJ acompanhando o trabalho dessa moçada maravilhosa. Eu vou dizer para vocês que eu estou encantada com o trabalho que vocês estão fazendo. Agradecer a todos essa grande oportunidade, que é ser uma trabalhadora do ENEF. Eu continuo sendo na casa espírita que frequento, que é o Amor à Verdade, na Pavona. Bem, então, nós agradecemos a vocês, né, tanto a Karina, quanto a Ana, quanto você, já por essa disponibilidade de estar aqui hoje, falando um pouco sobre a ENEF, e dando sequência ao nosso script, que eu já fiz uma bagunça aqui também, né, mas está tudo certo, o programa ao vivo é assim, né? A gente vai perguntar para você, né, para você falar um pouquinho sobre essa história do ENEF, como é que surgiu, você já deu uma pequena palhinha agora, uma pequena pincelada, como é que surgiu, o que é o ENEF, como é que foi essa história um pouquinho? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Nós temos um roteiro, né, de apresentação do ENEF, que a gente vai fugir pouquíssima coisa dele, mas vamos falar dessa trajetória. E aí eu fiz essa pergunta a mim mesma, como é que eu apresentaria agora o ENEF? Porque antes eu tinha um compromisso de apresentar, né, fazer uma apresentação redondinha, bonitinha. Mas a gente tem agora a chance de falar muito com o coração de quem esteve dentro, mas também pôde observar esse caminhar. Então, a gente poderia desenvolver o ENEF em 3 momentos muito distintos, porém consecutivos. E eu estava me lembrando desse ENEF quando ele surge para atender aos pais dos jovens que frequentavam a Comércio. E foi assim uma coisa muito bonita, uma coisa muito linda, porque, afinal de contas, os jovens tinham a possibilidade de, num período de carnaval, ter um conhecimento, né, mais abrangente, além daquele que ele recebia na evangelização, que era de se sentir pertencendo a um grupo de jovens, e que o espiritismo podia ser dinâmico, podia ser uma coisa alegre, fantástica, e distribuir conhecimentos, receber conhecimentos. E aí, alguns companheiros do CERJ, do antigo DIGI, vai e vamos fazer com que esses pais também tenham a mesma oportunidade. Olha só, estamos falando de oportunidade, estamos falando de conhecimento doutrinário, para que esses jovens, ao retornarem ao lar, pudessem ter diálogo com seus pais. Sobre o quê? Sobre tudo aquilo que eles participaram durante os dias de carnaval. Se nós pararmos para pensar só nisso, é um trabalho, é um esforço hercúleo dos espíritos, desculpe, é que eu estou muito emocionada mesmo. Mas também um trabalho hercúleo desses trabalhadores. Como é que é fazer isso? Como é que é aproximar? E nesse momento, embora tivesse já os objetivos muito bem delineados, a missão do ENEF, visão, essas coisas todas, mas ainda se pensava muito nas atividades, como fazer as coisas. Enfim, e o ENEF sai depois
do ambiente da Comerge e passa para as casas espíritas. Aí muitos de vocês vão dizer assim, nós já escutamos isso. O problema não é escutar. O problema é a gente discernir que momento foi esse, porque até hoje, quando eu penso no ENEF, e eu continuo pensando no ENEF 24 horas, mesmo distante ainda um pouquinho, eu vejo que esse momento de aconchego dos pais, deles visualizarem a Comerge, visualizarem um trabalho para o jovem, quando o ENEF sai da Comerge, vai para as casas espíritas e arrasta esses pais para a casa espírita, porque já tinha mostrado toda a dinâmica do trabalho, já tinha envolvido alguns pais, e a gente vê como é que o ENEF passa a crescer, então, porque as casas espíritas abrem a porta para que, num período de carnaval, pudesse, então, ser realizado o ENEF. O ENEF não vai ter aquele traço que alguns diziam que as pessoas estavam ali para fazer retiro, e Comerge nunca foi retiro, pelo contrário, era envolvimento, né? Envolvimento com uma sociedade espiritual. E o ENEF também passa a ser. E gradativamente, então, através das orientações de Bezerra, que nos diz da necessidade de se abrir as portas das casas espíritas no carnaval para acolher aqueles que sofrem. E há aqueles que sofrem, nós entendemos como encarnados e desencarnados. 5 minutos só, né, Alexandre? Só está faltando 2, com certeza. Então, aí vou correr bem, vou falar bem rapidinho. Resultado. O ENEF foi crescendo devagarzinho. E nós lembramos que, por que ele cresce? Né? Por que ENEF chega ao coração das pessoas? Por que envolve de tal forma as pessoas, ao ponto de um dia ter 72 núcleos em todo o Rio de Janeiro? E por que as pessoas que estão no ENEF há 30 anos, há 20 anos, e que cada vez que fala do ENEF, fala com mais entusiasmo, mais vontade, e se dedica tanto? O que tem esse trabalho? Hoje, analisando toda essa trajetória, eu me lembrei da visão, e eu quero dizê-la para vocês, a visão do ENEF. Que coisa fantástica é essa visão do ENEF. Se o meu celular abrir, eu faço isso. 2 minutinhos só. A visão do ENEF. Ela nos diz assim, gente, visão, né? Todos nós sabemos o que é aquilo que a gente propõe, que a gente projeta como sendo a finalidade absoluta que a gente espera. E a visão do ENEF é que a família se reconheça como núcleo educativo de espírito reencarnante. Amigos, toda vez que eu leio essa missão, eu acho que nós somos muito arrogantes, os trabalhadores, né, do ENEF. Levar essa proposta do primeiro núcleo, da primeira célula, para que a primeira célula de toda a sociedade seja reconhecida, olha só, como núcleo educativo de espíritos reencarnantes. E eu gostaria muito que vocês se dessem, e eu sei que dão, 1 minuto de olhos fechados em torno dessa visão, para que vocês percebessem que isso é uma coisa fantástica. Estamos falando de mundo, estamos falando de sociedade, estamos falando de mundo, volta de mundo. Estamos falando da nossa casa espírita, estamos falando da nossa casa, do nosso caminhar, dos nossos companheiros. ENEF. E ele traz também, vou falar só um objetivo, que é sensibilizar para a vivência dos ensinamentos cristãos, consigo mesmo, com a família, com a sociedade. E temos um caminho, uma orientação espiritual. Então, não é uma coisa pontual, porque uma coisa pontual é uma coisa que inicia e termina. E o ENEF, ele se faz durante todo o ano com estudos muito sérios, mas muito simples. Muito simples. Então, o ENEF, desde a sua primeira vez em que abre a porta para os pais, lá na Comerge, ele se torna o primeiro trabalho inclusivo para toda a sociedade, independente de cor, raça, religião, e até hoje ele é assim. Chega à casa espírita no ENEF aquele que quer conhecer
e receber um pouco dos ensinamentos da doutrina. Então, essa propagação da doutrina, essa propagação da necessidade do trabalho voltado para a família, o ENEF, com muita categoria, vem fazendo ao longo dos seus 30 anos. De uma forma tímida, cresce, evolui, entende mais a sua visão, entende a sua visão, trabalha mais os seus objetivos, incorpora nesses objetivos a fala dos espíritos, recompõe a orientação nas casas espíritas, traz para as casas espíritas a possibilidade do trabalho com a família e cresce. E a tal ponto de nós escutarmos o nosso coordenador de todo o trabalho com a família da FEB dizer para a gente, Neia, Marco Leite, que trabalho é esse? Porque nós poderíamos pegar o ENEF, colocar o ENEF como um trabalho voltado para a família, como orientação, e aí partilharmos todos, ponto a ponto, o que é desenvolvido no ENEF. E hoje nós temos, e isso é uma coisa de nosso coração, de todos nós, a responsabilidade de fazermos com que esse trabalho continue. E essa equipe está fazendo de forma admirável, viu? Admirável, fazer com que esse trabalho continue. Que a missão do ENEF, né, que é a de fazer com que o espírito reencarnante seja educado, ela possa ser realizada no coração de cada um de nós. Que o ENEF continue cumprindo a sua tarefa junto à educação da família. Obrigada. A gente fala um pouquinho muito, mas já parei, Alexandre. Olha, seu objetivo era emocionar a gente. Esse momento já começou extraordinariamente bem, porque eu acho que cada um de nós se viu, né, abraçado, acolhido pela essa visão maravilhosa que você trouxe pra gente, Neia. E a gente queria ouvir um pouquinho da Karina e da Ana Rosa com relação a essa mesma pergunta, né? Nas suas palavras, na sua concepção, Karina, nas suas palavras, na sua concepção, Ana Rosa, o que é o ENEF? Bom, como eu desliguei o microfone primeiro, e aí eu acho que a minha parte para falar do ENEF, talvez ela fosse mais do coração também, né? Eu acho que eu já cheguei depois. Eu diria que a minha vivência com o ENEF foi o momento de discutir família, foi o momento em que eu pude receber de todos os estudos que eu preparava ou que eu realizava, resposta para angústias que eu vivia no meu lar. Então, o ENEF, ele me chega no coração a partir do momento que ali, e como todos nós, acredito que não eu, né? Mas todos nós temos questões de família, foi um grande alicerce para a minha vida, à medida que eu podia encontrar ali, olha, existem desafios, mas Deus né, sabe de todas as coisas e existe um motivo para tudo. Então, eu acredito que muito da minha vida foi. E aí eu estou falando de mim, mas eu tenho certeza que lá no trabalho, Oswaldo Cruz, Cavalcante, nós trabalhávamos com famílias, vamos dizer assim, no pezinho do morro. E a gente teve muitas que chegavam lá de uma linguagem simples, de um jeitinho simples, às vezes não participavam do evento, às vezes chegavam para algumas atividades e às vezes diziam para a gente que naquele momento, naquela atividade, elas se sentiram mais fortes para lidar com os desafios da vida. Então, talvez a gente pudesse aqui falar de programações, de questões, mas o meu vínculo com o ENEF ele se tornou exatamente por conta de perceber que ele me ajudou e que, de alguma forma, ele ajudava pessoas diante dos desafios, diante dos anseios da família. É isso. Obrigado, Karina. Dando sequência, então, a essa nossa conversa, né, que nós estamos iniciando aqui, vamos chamar a nossa companheira Ana Rosa também para falar um pouquinho sobre o que é o ENEF, dessa experiência inicial dela, dessa vivência, um pouquinho.
Olha, eu acho que a gente, todos nós aqui, que estamos há algum tempo, né, no movimento espírita, a gente tem os dois lados da vivência, né? A vivência de frequentar, de ser confraternista, e a vivência de ser trabalhador, né, aqui, né, nesse grupo. Então, o que a Neia falou me emociona muito. Por quê? Porque eu fui jovem de Comerge, né? A primeira Comerge que eu fui, eu tinha 15 anos. E meus pais não tiveram oportunidade de ir à Comerge, de trabalhar na Comerge, embora fossem espíritas. Então, a gente vê a importância da gente incluir a família no processo de evangelização e como teria sido tudo, talvez assim, algumas coisas teriam sido mais simples, ou o compartilhamento de conhecimento, mesmo dentro de um lar espírita, teria sido muito mais fácil se eles tivessem tido a oportunidade de estar num evento como o ENEF, né, estudando o mesmo tema, né, mesmo que não sejam as mesmas dinâmicas, você vai mergulhar no mesmo tema, você vai ter a oportunidade de experienciar a formação dessa família também, que é essa rede que se forma. Né? Quando eu olho hoje para trás e vejo assim, eu tenho grandes amigos, mas grandes amigos que são como se fosse minha família e que eu fiz ao longo dos anos no trabalho do movimento espírita, dentro da casa espírita, no percurso, né? Do dia a dia ali, do trabalho, né? Assim, da lavoura, da labuta, né? Do trabalho da doutrina espírita. Então, a gente levar nossa família, estar com a nossa família num espaço desse, se confraternizando com outras famílias da mesma região, famílias próximas, que às vezes são daquela casa espírita, às vezes não são daquelas casas espíritas, são só da região. Às vezes, alguns que frequentam, outros que nem frequentam. É a oportunidade da gente estar gerando raízes mais profundas para a nossa família, para a nossa própria experiência de família, de lar, e a gente formar vínculos espirituais, né? A gente reencontrar antigas amizades, que desse trabalho a gente reencontra. Tem aqui na telinha vários que eu reencontrei nesse trabalho, nessa encarnação, e a gente vai fazer outros, né? Para que a gente possa, assim, com irmãos de ideal mesmo, de ideal de evangelização, que a gente hoje carece muito de trabalhos que ativem aquilo que tem no nosso melhor, né? Que tragam o nosso melhor para fora. No mundo, a gente está cheio de oportunidades de realização, mas são realizações muito egoístas, individualistas. E a gente tem no ENEF a oportunidade de que a família possa se unir em torno de um ideal de crescimento moral, de crescimento espiritual, onde todos podem estar juntos e se vincular a outras famílias que pensam, que desejam da mesma forma. Então, assim, é uma preciosidade nos dias de hoje, nesses dias tão hostis e tão áridos da sociedade, que a gente não tem noção. Então, por que a gente vai deixar a nossa família de fora de uma oportunidade de estar se vinculando a um grupo desse, a um ambiente desse? Então, eu acho que a gente, assim, o trabalho da evangelização em si, mas especificamente do ENEF, que a gente está falando hoje, a gente devia gritar aos quatro cantos e chamar todo mundo para vir, porque assim é uma oportunidade de ouro nos dias de hoje, sabe? Então, a gente isso, a gente fica até emocionado, quando a Ana falou, me emocionou bastante, né? E aí a gente fica aqui pensando assim, porque quem não quer, né, seus filhos, os seus pais, né, seus amores sob esse guarda-chuva, dessa proteção, né? Quem não quer? Então, a gente não perder essa oportunidade, acho que é muito isso que a NEF representa para mim hoje, esse guarda-chuva, dessa proteção do trabalho divino, onde a gente pode colocar a nossa família ali, embaixo desse guarda-chuva. Perfeito, Ana Rosa. Obrigada. Obrigada aí a Karina por responder também essa pergunta. Eu sei que, de certa forma, teoricamente, já pergunto, mas assim, de forma objetiva, para quem nunca foi no ENEF, para quem deseja participar e ainda está entendendo do que se trata, e até mesmo para aqueles que já participam, né, para eles pegarem uma cola com você na hora de divulgar, por que participar do ENEF e quem pode? Fala aí pra gente. Olha, encontro estadual da família espírita, né? Quem pode participar? Todo mundo pode participar. Todas as pessoas, independente da faixa etária, podem participar. A gente se inscreve, né? A gente tem todos os links de divulgação aqui pelo CERJ. A Rebeca, que está aqui na live, vai em algum momento divulgar tudo isso para a gente, como é que a gente acessa, onde a gente acessa. A gente pode pedir as informações na nossa casa espírita. Lembrando que, mesmo a gente tendo a Comerge para os jovens, né? Os jovens que já estão frequentando a mocidade, que já estão na evangelização, a gente tem jovens que não participam, às vezes, da mocidade, que às vezes não tem uma disponibilidade, um desejo de ficar em regime assim direto,
na Comerge, né, direto lá dormindo lá, como é o regime da Comerge de internato. Então, eles podem e devem ir ao ENEF. A gente tem as crianças, que a Mira também está aqui, ela pode falar do ENEFinho, ela vai falar do ENEFinho. Então, todo mundo, né, de 0 a 100, pode e deve ir ao ENEF e participar do ENEF. A gente não tem por que ficar no período de carnaval na nossa casa, né? Não vou dizer à toa, não, porque ninguém fica à toa, mas tendo a oportunidade de dar um avançozinho espiritual, né? Dar um passinho a mais na sua jornada espiritual de aprendizado, por que a gente vai perder a oportunidade? Então, todos podem participar. E aí, Ana Rosa, você já tocou no assunto. Eu queria que você falasse um pouquinho só a mais do Enefinho, porque a gente está tocando esse bonde, Poxa, né? querida, Mas o quem tem que vagão falar é principal aí você. veio antes de nós. Não, hoje me incumbiram aqui de fazer as perguntas, tá? O contrato hoje está lá com a Gente, cláusula específica. E você já falou um pouco sobre o jovem, mas se você quiser incluir, né, um pouquinho mais claro. de fala nesse estímulo ao jovem, a gente agradece. O que acontece? A gente sabe que os núcleos de ENEF, eles já atendem as crianças, eles já atendem os jovens que vão. Então, isso não é uma novidade. Né? O que a área de educação, conversando muito com o Darcy, muito com o Alexandre, a Mira, os coordenadores do ENEF, o que a gente percebeu é que talvez precisasse dar um foco maior para que também a gente pudesse fortalecer mais a evangelização da infância e a da juventude no sinal das suas especificidades, né? A gente sabe que trabalhar com infância e juventude tem assim uma pedagogia diferenciada, uma metodologia diferenciada. Então, o que está sendo feito nesse momento? Está sendo feito uma, digamos assim, uma atenção, se dando um espaço maior de planejamento, de organização das atividades voltadas para a infância e juventude. Né? Volto a falar daqueles jovens que não podem ir à Comerge. A gente aqui não está fazendo superposição de público. Né? Tem espaço para todo mundo e para todos que desejam se evangelizar e todos que precisam. Né? Mas o que a gente está dando é um espaço para quê? Para que se possa pensar de forma mais focada, que os núcleos possam trocar informações, que os núcleos possam ter a oportunidade de planejar essas atividades para esse público-alvo de forma conjunta. Então, a gente está tendo esse ano, né, digamos assim, um foco maior, um espaço maior para esse planejamento. Ele já existia, mas agora tem um objetivo muito claro de ajudar também a fortalecer a evangelização de infância, que depois da pandemia, a gente sabe que todos os setores da Casa Espírita estão tendo algumas dificuldades para retornar. Então, assim, é uma maneira da gente estimular também que as pessoas possam levar as crianças à Casa Espírita, para a gente deixar e viraminhos pequeninos, né? Não é só para a gente aproveitar o feriado para levar os filhos à praia, levar os filhos para passear, que é maravilhoso, mas é para a gente também não deixar de dar o alimento espiritual. A gente, como pai e mãe, se preocupa, claro, né, como família, de dar uma boa educação, de dar oportunidades, mas a gente não pode esquecer que a nossa primeira missão é com cuidado espiritual. Então, o Enefinho, esse olhar para a infância, para a juventude, ele é a nossa oportunidade de oportunizar, esses espíritos estão sob a nossa responsabilidade, né? Esse contato com o Evangelho, com a Boa Nova de Jesus à luz da doutrina espírita. E a Mira, a gente está aqui, está trabalhando diretamente na coordenação dessa parte, então eu vou dizer que vocês também podem entrar em contato com ela para tirar dúvidas. Obrigada, Ana Rosa. Combinado. Isso aí, gente. Entre em contato. Quem tiver dúvida, quem precisar de um apoio, de uma mãozinha, duas mãozinhas, vários corações, estamos juntos para isso, para esse trabalho acontecer sempre da melhor forma, como foi até agora. E é uma honra, né, poder continuar tocando aí esse trem, como já falamos. E eu quero destacar, né, uma fala da Ana Rosa, se me permitem. De forma alguma, né, os eventos, os encontros eles têm a intenção, né, de competir. Pelo contrário, é ampliar, é agregar. Assim como existem várias casas espíritas, e quanto mais casas, mais pontos de luz, assim também, né? Que bom que temos a Comerge para dar foco aos jovens, que bom que temos o ENEF para dar foco à família e os seus vários membros, com muita alegria, com muita acolhida, com muito evangelho, né? E é com essa alegria que a gente passa agora a pergunta para Karina para ela estar falando um pouquinho com a gente também, tá bom, Karina? Deixa eu pegar a cola aqui, gente. É,
qual a importância do ENEF para a evangelização da família? Bom, a gente poderia dar aquela resposta de dizer assim, imensa. Mas a gente precisa falar um pouco mais disso, né? Na perspectiva espírita, o fortalecimento da família ele é fundamental, é um berço do espírito. Quanto mais a gente fortalece a família, nos dizem os espíritos, que reduz o egoísmo na sociedade, mais a gente vai aprendendo a compartilhar. E quando nós falamos em evangelização da família, nós estamos falando muito mais do que apenas transmitir um conhecimento espírita, mas proporcionar atividades onde se possa vivenciar a doutrina espírita. E o ENEF, ao longo desses anos, o que a gente percebe são várias propostas muito interessantes. Primeiro, abordar temas que afetam a família diretamente. Só que uma abordagem onde nós estamos falando de uma roda de conversa, onde a família tem o seu lugar de fala, onde ela pode falar do que ela está, né, vivenciando e encontrar na doutrina espírita insumos, esclarecimentos para ajudar. Quando a gente fala de ENEF e a gente fala de vivência, nós estamos falando em atividades que muitas vezes nos sensibilizam, que nos tocam o coração. Nós estamos falando da arte, e nós estamos falando de que isso é muito importante, porque não basta que a gente apenas adquira o conhecimento, mas que o nosso coração seja sensibilizado. Então, quando nós temos um espaço onde é possível ter sensibilização, troca de experiência, estudo doutrinário espírita na perspectiva, né, voltado para a família, onde nós temos um grande espaço de confraternização e de troca, porque quando se tem um evento com horário um pouco mais estendido, tem espaço para se falar, para se abraçar, para se trocar, né? Para se conversar. Então, isso fortalece a família. Mas existe um outro aspecto ainda muito importante quando a gente fala de evangelização. É que a programação do ENEF, ela é anual. Então, vocês, enquanto coordenadores, né, fazem um trabalho enorme de trazerem atividades, de aprender como é que se constrói o objetivo, de compartilhamento de experiências práticas entre os trabalhadores. Então, quando os trabalhadores eles também vão compartilhando experiências, vivências, trocas, estudos sobre família, para se fazer a construção do ENEF, eles saem da reunião com uma grande gama de possibilidades de atividades. E essa grande gama de experiências, de possibilidades, poderão ser utilizadas nas casas espíritas. Então, eu acho que uma das questões que eu sempre achei muito bonita no ENEF foi o compartilhamento de experiências. Se criar uma proposta onde cada casa espírita, cada trabalhador tem aquilo a oferecer. E muitas das vezes, em várias atribuições, eu via, chegava por e-mail, chega por zap, e aí vamos construir essa atividade. Nossa, vários núcleos mostraram. Então, da parte daquele que está frequentando, é uma vivência de estudo de família, confraternização, sensibilização, arte, entrosamento. Da parte dos trabalhadores, é uma forma de divulgar a família nas casas espíritas ao longo do ano. E nós percebemos que, a partir do ENEF, é que foram surgindo, como existem hoje em todo o Rio de Janeiro, encontros de família, né? Então, eu faço parte de um SEU, que é o 15º, que anualmente nós fazemos um encontro da família. Para quê? Divulgar o ENEF, fortalecer a família na região. Então, as casas espíritas se unem. E todo esse trabalho, ele vem a surgir a partir de um momento. Então, eu considero o ENEF, vamos dizer assim, a vivência prática da evangelização da família. Então, muitas vezes, quando nos procuram, olha, gostaria de participar de uma oficina, de um trabalho onde eu pudesse aprender como é que eu vou criar esse espaço de evangelização da família da Casa Espírita. Eu, primeiramente, recomendo a conhecer o ENEF. Então, eu acho que é isso. Eu nem sei quantos minutos, mas... Obrigado, Karina. Foi ótima aí a sua colocação. A gente entra agora convidando a
a Neia, né, para que ela possa estar conversando com a gente também agora um pouquinho sobre onde é que ocorre o ENEF, explica um pouquinho melhor, quais são essas equipes que organizam na casa, como é que uma pessoa ou alguém que queira participar pode participar. Fala para a gente, Neia, um pouquinho sobre isso. E nada foi mudado, né? Até agora ainda continua a mesma coisa, né? Mira aí, Rebeca e Alexandre. É, são 65, Alexandre, núcleos agora, né? Isso. 65 núcleos distribuídos em torno do estado do Rio de Janeiro. E é muito interessante, porque por mais que a coordenação do ENEF ela elabore conjuntos de estudos, ela aplique esse conjunto de estudos a cada sábado no CERJ, o módulo 1, módulo 2, o módulo 3, e também trabalho para as crianças, enfim, cada núcleo tem a sua característica, né? E cada núcleo absorve o que os coordenadores do ENEF fazem no CERJ como uma grande proposta, como uma grande vitrine, né? Eu gosto muito dos encontros no CERJ, que ele serve como uma grande vitrine, onde a pessoa olha e ela analisa como é que pode trabalhar, como é que esses, vamos dizer assim, os temas podem ser trabalhados e aí interpretam de acordo com a realidade de cada casa espírita. Então, isso é uma coisa fantástica no ENEF, porque por mais que você tenha um modelo a ser apresentado, esse modelo é absorvido por cada coordenador de núcleo, de acordo com a necessidade que cada núcleo tem. E é tão bonitinho vê-los trabalhando, porque nas rodas de conversa, onde existem as trocas, né, você vê que cada um vai interpretar de acordo com a realidade vivida em seu município, no seu bairro, enfim, é uma beleza. Alexandre, você sabe que eu sou prolixa, então eu já comecei a esquecer o final da sua pergunta. Por favor, repete para mim. É muita Não, coisa para a gente sem falar. problema, sem problemas. É como eu faço para participar, né? Quem é que pode organizar? Como é que alguém numa casa que queira fazer o nosso ENEF, o que ela pode fazer? É, eu espero dar, né, a informação de acordo com aquilo que vocês ainda realizam, porque é uma equipe nova, geralmente muda-se alguma coisa, né? Mas o que acontecia até um ano passado? As equipes que quisessem participar, ou melhor, as casas espíritas, convocavam as suas equipes que estivessem interessadas em participarem do ENEF. A partir dessa convocação de cada casa, essas equipes contatavam o pessoal da equipe organizadora do ENEF do CERJ e então começavam a trabalhar em conjunto. Que conjunto é esse? Como cada equipe tem as suas características, não é verdade? Cada um tem a sua realidade do seu município, da sua casa espírita. Ela reúne-se todas a partir, ainda estamos nos reunindo a partir de julho, não é isso, crianças? A partir de julho, e então a gente começa a estudar. Aí vamos estudar. Primeiro a gente vai escolher o tema, né? E aí já é junto com a Comerge, que é lindo esse momento. Escolher o tema, que é uma coisa vibrante. Qual vai ser o tema? Escolhido o tema, aí traz para a realidade do ENEF. E aí, a partir daí, vamos escolher o objetivo principal para o ENEF daquele ano, junto com um tema voltado para a família. Olha que coisa linda. É um trabalhão, né? Vocês trabalham muito. Depois disso, aí começa a escolher. Vamos escolher os módulos. Escolhendo os módulos. Módulo 1, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre o ser. Olha que coisa mais linda. Se distinguir na sociedade, se perceber como filho de Deus, o seu papel na sociedade, né? E como um componente da família. Aí agora ele já sabe alguma coisa, vamos lá para a família, vamos trabalhar o objetivo voltado para a família. Trabalhou o objetivo voltado na família, suas ocupações, né? As suas responsabilidades, suas trocas. Agora vamos falar desse ser na família e agora também na sociedade. Então, gente, não tem como isso não dar samba. Desculpe o termo, mas eu amo mesmo, né? Não dar samba, dá samba.
Porque aí o companheiro que diz assim, ó, achava que eu sabia quem eu era, né? Aí lá a Rebeca falou alguma coisa, deu um nó, e aí eu me vi na minha relação familiar. E não só me vi na minha relação familiar, como eu me vi dentro da sociedade. Porque é claro que a gente interfere na sociedade. E aí, qual o papel? Então, é um conjunto de ações, é um conjunto de pensar que mexe muito com todos nós. Todos nós, todos nós. E que faz com que a pessoa saia do ENEF reflexivo, tipo assim, caramba, nunca pensei que eu podia ser uma pessoa assim. Eu sou, mas eu também não sabia que podia mudar. Aí eu não sabia que isso faz parte do conjunto familiar. Aí não sabia que eu interfiro tanto assim na família. Ai, que coisa. Então, esse trabalho do ENEF é um trabalho de construção, mas primeiro de reconhecimento. Quem eu sou dentro da minha família e quem minha família é dentro da sociedade. Qual é o nosso papel como cidadão, como filhos de Deus, aonde nós contribuímos? Alexandre, respondi ou eu levei para o meu lado? Tudo certo, né? Muito obrigado. A gente vai dar continuidade então à nossa conversa chamando a Mira. Mira, E, Neia, acho que você retratou muito bem, acho que todo mundo conseguiu compreender muito bem que esse trabalho é assim, ó, igual tá logo para 2025, né? Mãos dadas, porque ele é feito desde o primeiro momento até a conclusão nos núcleos, é de mãos dadas, é todo mundo construindo, colocando sua ideia em torno do evangelho, dar essa oportunidade da gente se reconhecer e também trabalhar junto, né? Então, a importância disso. Eu gostaria que as três agora, né? A Neia, a Ana Rosa e a Karina, falassem um pouquinho, né, que pudessem dividir conosco um momento. Eu sei que vocês têm vários, e aí a cada live, ó, a gente vai requerendo um, tá? Mas hoje que vocês selecionem aí um momento que vocês vivenciaram no ENEF, que vocês possam compartilhar conosco. Então vamos lá. Karina, você pode começar? Posso. Nós fazíamos um ENEF e nós éramos 3 coordenadoras. E nós passamos a fazer 2 núcleos de ENEF, onde um grupo era de manhã e o outro grupo era de tarde. Só que existe uma característica muito interessante. Um bairro é no Rio de Janeiro chamado Cavalcante e o outro bairro é Oswaldo Cruz. E os 2 bairros, eles são principalmente Oswaldo Cruz, eles ficam dentro do carnaval. Nós conseguíamos fazer o ENEF de manhã com tranquilidade e a gente saía para almoçar em Oswaldo Cruz, muitas vezes passando pelo bloco. Naquela época, nenhuma das três tinha um carro, então às vezes a gente levava o notebook e os equipamentos de um centro para o outro dentro de uma bolsa, entrava dentro do ônibus e ia. E fizemos assim por muitos anos. Só que chegamos em Oswaldo Cruz, estávamos numa casa espírita que o bloco de carnaval acontecia na rua da casa espírita. E a gente sabia que tinha que continuar o trabalho. O trabalho em Oswaldo Cruz sempre teve um grupo de 20, 30 pessoas, nunca foi grande em quantidade. Mas nós nos reunimos, fizemos o ENEF e tudo transcorreu muito bem. Quando chegou no término, uma senhora veio nos procurar e falou assim: chegou uma comunicação mediúnica e, embora eu não tive como não deixar de contar, a espiritualidade vem agradecer a vocês, porque muitos males foram evitados na redondeza pelos excessos do carnaval em função da prece, que ela se irradia e transcende o trabalho do ENEF. E o que nós. Aí a gente ficou emocionado, feliz, só que algo mais interessante chamou a atenção. É que desde aquele ENEF, na rua onde a gente tinha os blocos, passou a não ter mais. E as pessoas passaram a transitar e de volta. Então a gente começou a ter uma ida maior ao ENEF, porque toda aquela região, nos acessos a casas espíritas, começou a parar o movimento de carnaval. Eles resolveram se transferir para outra região. Então, nós começamos a ter uma facilidade para que as pessoas pudessem chegar na casa espírita, o que antes era muito difícil. E isso, para a gente, fortaleceu a equipe de uma tal forma que nós pensamos o seguinte: nós somos poucos, mas a gente está trabalhando para Jesus.
E essa foi uma das coisas que mais me emocionou. Quando eles disseram que a gente permanecesse o trabalho nessa mensagem, porque o nosso trabalho é, antes de mais nada, ele é para Jesus. Então, se o nosso núcleo tinha 20, se ele tinha 15, se ele era no meio da festa, que a gente abrisse a porta da casa espírita e confiasse primeiramente que o nosso trabalho ele tem uma direção espiritual que não é nossa. E aí a gente começou a ter uma tranquilidade que eu já não me importava mais de sair de longe carregando o notebook numa bolsa e entrar no ônibus. E durante muitos anos de ENEF, mesmo quando terminava às 18 horas, que a gente tinha que voltar para as nossas casas, as três trabalhadoras em regiões diferentes, nós sempre fomos protegidas na ida e na volta ao longo de anos e sempre sentimos uma paz gigante nos nossos lares nesse retorno. Então, acho que esse foi o momento para mim mais especial de todos. Karina, que coisa linda. É isso, né? A certeza de que a gente nunca está só e às vezes, né, recebemos aí esse abraço, essa mensagem para relembrar. Obrigada por compartilhar conosco, porque assim como foi para vocês, para nós também serve como amparo, como acolhida. Número 50 E, para o alvo. e Prossigo para o alvo. aproveitar para estimular as pessoas que estão participando hoje conosco, tá? O chat está aí, está aberto. Coloquem seus comentários, as perguntas que vocês queiram fazer, porque vai haver, após a fala aí da Neia e da Ana Rosa, um momento para isso, tá bom? Fique à vontade. Neia, por favor. Mira, são vários, né? Vários depoimentos, porque já somos, agora fazendo 31 anos de ENEF, muitas coisas que aconteceram. Mas teve uma coisa que aconteceu que realmente, duas, se você me der a chance, vou ser breve, que está gravada em mim. A primeira, eu ainda não era coordenadora nem de núcleo, eu ajudava. E ajudava lá no Oswaldo Cruz, núcleo de Oswaldo Cruz, com a nossa Elisete Helena, que está aqui conosco. E uma das moças, no final, terceiro dia, terminou tudo, ela chegou para mim e falou assim: Nossa Senhora, eu fiquei tão feliz porque eu achava que o meu genro era um demônio que eu tinha na minha vida e que ele tinha que sair da minha casa, porque aquele homem era um demônio. E agora eu descobri que ele é um espírito e que ele precisa ser ajudado. Aí eu fiquei olhando para ela e falei: que bom que a senhora descobriu. Ah, minha filha, para mim ele só podia ser demônio. Mas agora eu vou para casa, graças a Deus em paz, e eu vou começar a tratar até ele bem. Eu falei: que bom que a senhora. Sabe, Mira, nunca mais eu esqueci isso, porque a dor que ela deve ter tirado do coração dela e a potência, né, que ela faz surgir para ir ao encontro desse genro, são duas coisas diferentes, mas precisam existir, né? Ela precisar. Eu saí do ENEF encantada. E a outra, lá no Caxias 3, Maria Helena falou: Neia, aconteceu uma coisa seríssima ontem. Eu estava indo visitar, já era coordenadora, e a Maria Helena disse: Olha, entrou uma moça aqui. E ela entrou em estado de embriaguez. Já com pouca roupa no corpo, chegou, quando olhou para nós no salão, caiu e ficou desacordada. Eu falei: E aí? Aí que pegamos ela, levamos para uma sala ao lado, conseguimos reanimá-la, e ela perguntou onde estava. E nós dissemos. Aí ela falou: Meu Deus, eu ia me suicidar por causa do meu filho. E contou toda a trajetória que ela vinha passando com o filho, principalmente naquele dia em que ela queria sair de casa e dar cabo à vida dela. E aí todo mundo fez a pressa, aquelas coisas que a gente espírita faz. Ela se aquietou, arrumaram uma roupa para ela e ela ficou, então, participando. E naquele dia houve entre, né, os trabalhadores uma harmonia e uma quietude, porque nós somos muito bulhentos, né? E estava todo mundo tão feliz, que se aquietaram. E o ENEF aconteceu de uma forma assim, muito harmônica, muito boa, porque tinha ali uma filha de Deus agasalhada e estava mantendo sua vida. Eu fico muito... Desculpa, eu sou bobona mesmo. Eu fico muito emocionada, porque aquela mulher,
ela teve a chance de encontrar um lugar onde ela fosse abraçada espiritualmente. E disseram que ela voltou os outros dias. Eu não tive a oportunidade de vê-la, mas isso ainda fala alto no coração de todos os trabalhadores do núcleo do Caxias 3. Isso traduz o ENEF, né, Neia? É encontrar abrigo, né? Encontrar abraço. E não tem como não se emocionar. Ana Rosa, por favor. Olha, eu, assim, com um olhar, né, muito emocionante as histórias, né? Mas pensando em termos de movimento espírita, eu acho que a gente tem que registrar a experiência da pandemia, onde mesmo com todas as dificuldades, teve a ENEF, sim, virtual, teve comércio também virtual. A gente conseguiu, apesar do momento assim de enorme instabilidade, né? Ninguém tinha noção do futuro, ninguém sabia se ia ficar doente, se ia ter vacina, se as coisas iam melhorar, se ia ter que ficar no isolamento, quanto tempo, como é que ia ser. As casas espíritas, a maior parte delas não estava com atividade presencial. E aí a gente vê, né, a força que a fé e a união de esforços no momento da adversidade. Então a gente tem que confiar que Jesus está no leme, né? A gente tem que confiar que aquilo que nos falta, né? Se a gente tiver desejo, tiver boa vontade, a espiritualidade vai nos ajudar a completar. Eu me lembro, Neia, num trabalho enorme, porque nem todo mundo, né? Na verdade, a grande maioria não tinha uma um traquejo, né, com essas questões de internet, de Zoom, de Meet, né, desses programas, né, de você poder transmitir. E foi feita assim a capacitação, as pessoas se esforçaram, as pessoas se desdobraram, desenvolveram novas habilidades para poder lidar com a internet, para poder fazer o trabalho. Eu lembro de reunião de capacitação de Zoom, 11 horas da noite, ainda estava a reunião andando e não se acabava de reunião, lembra, né? Como foi? Quantas vezes durante esse evento? Por quê? Ah, não, a gente não vai ser capaz de fazer porque a gente não sabe mexer na internet. E olha como o trabalho saiu. Então, eu acho que a gente tem que sempre lembrar que a gente é capaz de vencer as adversidades. A gente é capaz de, apesar de parecer que é uma montanha intransponível, a gente é capaz de vencer os desafios. Então, qualquer desafio que qualquer núcleo de ENEF atravesse, qualquer desafio, até que cada casa espírita atravesse, né, que a gente olhe para trás e lembre, né, do quanto as pessoas foram capazes de se desdobrar, de resolver, de superar para fazer no meio de uma situação gravíssima, que é uma situação de pandemia global, e mesmo assim o trabalho não parar. Então a gente tem que assim gravar essas situações para a gente, para no momento que estiver difícil a gente dizer assim, caramba, mas nem uma pandemia parou o trabalho, nem isso parou, o que, que vai parar? Então, para a gente saber que a gente é capaz de fazer. Então, acho que isso é uma experiência que todos nós, como trabalhadores, coordenadores, temos que guardar para a nossa vida, e que a gente aprende coisa nova. Ah, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, não sei. A gente vai aprender, a gente vai achar quem saiba, vai chegar ajuda, a gente vai arranjar uma solução. A porta A não abriu, a gente vai bater na B, na C, na D, até que uma porta vai abrir. E a gente tem que ter essa fé absoluta de que a gente não está sozinho, que o trabalho é de Jesus e vai acontecer, vai surgir a maneira da gente realizar, né? Acho que isso a gente tem que guardar essa experiência para a gente. Perfeito, Ana Rosa. A gente precisa arrancar essa coragem aí, né? E aí junta tudo, toda essa experiência, saber que não está sozinho, como foi a experiência contada pela Karina, né? Ir de coração sabendo que vai ser acolhido, como contou a Neia, e resistir, porque vão surgir desafios e é com eles mesmos. A gente vai botar na mochila, vai ficar um pouquinho mais pesada, mas a gente vai seguir caminhando. Obrigada, Ana Rosa, por compartilhar, porque assim, não são poucas as dificuldades e às vezes a gente tem pouco trabalhador, tem pouco inscrito, né? E é muito bom saber que existem exemplos que prosperaram e vamos também seguir prosperando. E a gente quer chamar agora, né, o cartaz e a nossa Rebeca junto com cartaz, porque cartaz e Rebeca andam juntos, né? A comunicação com a nossa coordenadora aí de divulgação, para poder estar respondendo também ao chat.
Tudo bem, gente? Olha, espero que todo mundo esteja aproveitando tanto quanto eu, porque realmente as falas de hoje são inspiradoras, né? E vocês estão vendo aí o nosso cartaz, né? Divulgação do evento. Temos aí o QR Code, porque agora estamos na época dos QR Codes, né? QR Code do site do CERJ, onde tem as informações do ENEF. Temos aí o QR Code que leva para os núcleos de mapa, né? A gente tem, na verdade, um mapa de núcleos. Todos os núcleos lá no chat perguntaram a respeito de Nova Friburgo, se acontece ENEF. Então, eu mesma não estou na entrevista, mas vou responder. Tem sim núcleo de ENEF, vou colocar o contato, que é o núcleo da Mira, inclusive, que era uma das coordenadoras. Vou colocar no chat o contato dela para, né, vocês conversarem e marcarem para ir lá, saber direitinho qual é o dia de realização do ENEF. E nesse mapa que o Carlos vai compartilhar para a gente, também tem essas informações. Olha só que legal. Tem todas as informações de todos os núcleos. E aí a gente clica ali, ó, no marcadorzinho, né? Que é essas bolinhas vermelhas, laranja, rosinha, verde. A gente clica ali, olha que legal. Núcleo Maricá, do 43º seu. Você vai descobrir as informações, o telefone, o horário de funcionamento e o endereço. E se a gente clicar nos 3 pontinhos, clica aí, por favor, Carlos, nos 3 pontinhos. Ah lá, chãos do Núcleo Nova Friburgo. Vamos clicar lá em abrir local. Isso. Aí tem que clicar lá Isso. Não, lá do outro lado, do outro lado. Isso. Olha só. Achamos. Só não sei onde é que tá a casa aí. Vamos ver, vamos procurar. O Google Maps a gente pode até, né, conhecer, andar pelas ruas e achar o local de realização. Onde que é, Mira? Fala pra gente. Então, vocês abriram um local no mapa, né? Realmente Ah, mostrando é. a cidade, mas em Nova Friburgo a gente realiza um rodízio de casas. Então, algumas casas sediam o ENEF. A cada ano é numa casa, né? Ano que vem vai ser no Centro Espírita João Batista, o quarto mais antigo do Brasil, lá no Amparo. Então, quem quiser tá convidado. Fiz um merchan aí do Núcleo Nova É Friburgo. isso, é Só. isso aí. Eu vou ter depois o contato da Mira, então. Mas esse material também a gente vai divulgar lá no grupo, hein, gente? Da live, a gente vai botar todo o material de divulgação, e aí vocês vão ter na mão, mas vou colocar aqui no chat também. E, para a gente finalizar esse momento, né, vamos falar sobre a pergunta. Tem uma pergunta aqui no chat, uma pergunta bem interessante que a gente não abordou de fato. E aí a gente vai abrir para que os coordenadores falem e também as nossas convidadas. Como é que a gente faz para abrir um núcleo novo? Como é que faz para abrir um ENEF? Como é que eu faço o ENEF? Quero fazer. E aí? Não é vocês que respondem? Ó, gente, eu sou faladora, eu sou Olha, falante. gente, acho que Alexandre está aqui. Alexandre, essa resposta é sua. Aí, vai lá. Eu estava quietinho, que eu ia deixar para vocês mandaram para mim agora. Então vamos. Eu começo aqui, né? Sempre vai me ajudando. Mas o ENEF, como ele não é novo nesse trabalho, ele já tem uma história. A gente sempre procura a coordenação local, regional, para divulgar essa tarefa e pedimos, né? Aquelas casas que tenham a vontade, que queiram fazer essa atividade, que nos procurem para que possamos trocar uma ideia, trocar uma informação, mostrar como é que o trabalho é feito, porque apesar dele ser realizado, a sua realização ser no período do carnaval, mas há toda uma preparação anual, como foi explicado aqui ao longo dessa nossa conversa, né? Então, aqueles que tiverem vontade, quiserem criar, nos procurem. As nossas mídias estão sendo divulgadas aqui, estão no nosso site, estão no site do CERJ. A gente entra em contato e explica às pessoas, né, a maneira de fazer. Mas realmente é muito simples, né? As pessoas com uma equipe pequena, e nós temos equipes aí com 2, 3, 5, 10 pessoas que nos ajudam naquele local a realizar a atividade. Porque, como foi explicado, a preparação durante o ano já entrega um pacote pronto. Então, a gente tem um caderno já com as atividades do ano, por módulos, por dias, ou seja, a pessoa consegue usar toda essa ferramenta para realizar a atividade naquele período. Então, será um prazer contar, né, com aqueles que queiram, né, realizar essa atividade. A gente explica depois com muito mais calma, mas eu pediria, Néia, faz um complemento aí, por favor, que você trabalhou Ok. tanto tempo criando tantos núcleos, né? Quando nós recebíamos anteriormente casas espíritas interessadas num curto período, né, de preparo, porque agora já terminamos, nós íamos à casa, conversávamos com todos, ou eles vinham aqui, mas geralmente a gente ia na região, conversávamos com as pessoas para sentir como é que elas, o entendimento delas acerca do trabalho com a família. Muitos não tinham esse entendimento do trabalho voltado para a família, mas tinha um desenvolvimento muito bom
da evangelização para jovens e crianças. Então, eram evangelizadores que estavam prontos para desenvolver o trabalho com a família. Apresentávamos a proposta do trabalho e muitas vezes dizíamos o seguinte: para começar, que tal um dia só? Que tal um encontro da família em vez da realização do ENEF? Porque a pessoa não se desestimula, a pessoa pode escolher dentro do roteiro que já está pronto, né, Alexandre? Porque já está tudo pronto, não é isso, Miri e Rebeca? Está tudo prontinho já. Mas ela recebe todo esse material, ela vê o que é possível fazer de acordo com a quantidade de trabalhadores que ela tem e do desenvolvimento de trabalhadores, e ela elabora e a gente continua dando um suporte, porque às vezes elas elaboram, mas se equivocam, aí mandava para nós. E aí, por e-mail, e a gente ia construindo juntos, enfim. No final, todo mundo acabava fazendo, porque ninguém queria abrir mão do ENEF, mesmo fazendo somente durante um dia. Um dia. Mas era um pontapé inicial. E as pessoas se sentiam mais à vontade, começavam a entender, mas era um prático teórico, e que dava certo, e sempre deu certo, e no ano seguinte, aí elas vinham para a reunião do CERJ e participavam do ENEF como um todo. Mas nunca disse, eu quero, a gente segurava a mão delas e dizia, vamos dar o apoio naquilo que for possível. E a gente fazia assim. E eu acredito que é mais ou menos o que vocês estão fazendo agora, né? Porque vocês estão caminhando junto aí com o pessoal. Não, ok, né? Muito obrigado. Olha, são muitas questões interessantes, né? A nossa conversa aqui poderia até às 10 da noite, né? Mas todos nós temos um limite de horário aqui, que nós precisamos já chegar no nosso encerramento, o que já abre uma consideração que ficamos em dúvida. Será que é o caso de uma segunda live? Rebeca, com certeza uma segunda live será muito interessante. Nós fazemos aí mais para frente, né? Para a gente continuar com as ideias, com as conversas. Eu acho que é muito interessante divulgar um pouco de tudo que aconteceu ao longo desses mais de 30 anos de atividade. Mas para nós chegarmos, então, ao nosso encerramento, nós vamos chegar no momento agora que são de palavras finais das nossas 3 convidadas. Então, eu chamo a Ana Rosa. Ana Rosa, você puder fazer as suas palavras finais para nós irmos para o nosso encerramento, por favor? Claro, eu acho que a palavra que abriu a live, e acho que a palavra também que vai encerrando, é a gente agradecer, né? A gente tem que ser grato pelas companhias de trabalho, né? Todos os trabalhadores que fazem parte desse grupo. Acho que é muito importante a gente lembrar que no movimento espírita todo o trabalho ele é voluntário. Então, todas as pessoas dispõem do seu tempo, da sua energia, né, do seu momento de lazer ou de descanso, dispõem desse tempo, doam esse tempo para o trabalho da evangelização da família através do ENEF. Acho que a gente tem que ser grato às casas espíritas que cedem o seu espaço, que cedem o espaço físico, mas que é o lugar que a gente precisa, né? Muitos vão trabalhar e se dedicar, outros cedem só o espaço físico, mas isso não é só, isso é importantíssimo. Então, a gente tem que ser grato. Acho que a gente tem que lembrar, né, que a gente está inserido dentro desse movimento, que é o movimento espírita. Então, a gente tem as casas espíritas, a gente tem os seus, que são os conselhos espíritas de unificação. A gente tem as grandes áreas Reunir no nosso estado, e a gente tem o CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, que nenhum núcleo, né? E aí eu vou extrapolar, porque os núcleos estão dentro desse grupo aqui, dessa rede, mas eu vou falar das casas espíritas, dos trabalhos realizados dentro do movimento espírita. Ninguém está sozinho. Então, em qualquer momento de dificuldade para realizar a tarefa, se a gente tem o desejo de implantar um novo trabalho e não sabe como, né? Fazer um encontro da família, né, Karina, no seu, fazer um encontro na casa espírita. Se a gente quer, às vezes, assim, uma orientação sobre uma área de atendimento fraterno, uma área de educação da mediunidade, não importa, qualquer que seja o trabalho, dentro da casa espírita ou que se envolva a nossa região, a gente tem um movimento espírita organizado para a gente poder buscar apoio. Então, o CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, está à disposição para que a gente possa, à disposição para ajudar o trabalho não só da evangelização, mas também todas as outras tarefas pertinentes à casa espírita, ao trabalho a ser desenvolvido, tá? Então, acho que essa é a mensagem, como no momento ainda diretora do CERJ, a gente vai estar, a partir do ano que vem, o diretor vai ser o Felipe, mas a gente lembrar que essa questão, nós não estamos sozinhos, nós não precisamos nos sentir sozinhos na realização do trabalho, não estamos sozinhos, graças a Deus,
porque temos os mentores espirituais sempre nos sustentando, mas também não estamos sozinhos materialmente falando. A gente pode dar a mão para poder conseguir construir esse trabalho e essa rede, tá bom? E o Sérgio está à disposição. Obrigado, Ana. Karina, você poderia falar com a gente, então, suas palavras finais? Bom, eu vou ser breve, vou dizer assim: venha para o ENEF. Existe algo que eu acho muito interessante no ENEF, é que por ser um trabalho de unificação, Sérgio, esses 65 núcleos, eles estão espalhados em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, algumas vezes alguém diz assim: "Ah, esse ano eu não vou poder participar do ENEF, porque por uma razão eu vou ter que nesse período viajar para ir para outra região". E aí eu digo assim: "Quem disse que você não pode?" Você pode participar do ENEF naquela região. Então, não existe nenhuma obrigatoriedade de você estar vinculado a uma região ou outra. Então, a minha casa espírita é no Engenho de Dentro e eu estou trabalhando em Oswaldo Cruz. E eu acho isso de uma imensa beleza, porque nós temos a possibilidade de nos unirmos sem fronteira. Então, olha, mas aí, até isso eu já encontrei, mas eu vou viajar para o exterior. Eu falei, faz ENEF online. Porque também existe núcleo online. Ah, mas eu vou. Então, a possibilidade de aonde eu estiver no Rio de Janeiro, eu poder me deslocar para o núcleo mais perto e estudar a doutrina espírita nessa perspectiva da família é maravilhosa. Então, a gente só conclui aqui fazendo aquele venha para o ENEF. Obrigado, Karina. Neia, gostaríamos de ouvir também as suas considerações finais. Agradecer, né? Agradecer a chance de estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento que a gente tem e sobre o ENEF, e agradecer a todos esse carinho que envolve esse trabalho, agradecer a essa equipe nova que chegou com esse gás fantástico, maravilhoso, e que está fazendo acontecer, está dando vida, né? Continuando vida, que a vida não se extingue assim tão fácil, e o ENEF está caminhando, a gente tem muito que agradecer a Ana Rosa pela possibilidade que ela facilita esse trabalho, né? Agradecer a presença da Karina com seu entendimento sobre o ENEF e a todos que estão aqui. Agradecer ao Papai do Céu e dizer que sejam sempre encontros maravilhosos. Viu? Agradecer a Deus pela existência desse trabalho, agradecer ao Dr. Bezerra de Menezes pelo carinho, pelo apoio que dá a esse trabalho e a todos que aqui estão. Vamos para o ENEF. Se tiver alguém que mora na Pavuna, por favor, me procure. Eu estou no núcleo da Pavuna. Olha o merchan. Certíssima, divulga, vamos divulgar. Isso aí, gente. Vamos para o ENEF, vamos ser o ENEF, vamos vestir essa camisa. Gratidão, Neia, gratidão, Ana Rosa, gratidão, Karina, gratidão a cada um que dedicou o seu tempo hoje para estar aqui conosco, estar ouvindo. Depois compartilhem, né? A comunicação somos nós, a divulgação somos nós, né? Como disse ontem a Rebeca na nossa combinância. Então, sejamos essa carta viva aí, do Evangelho e da divulgação. Nosso agradecimento aí ao Alexandre, coordenador-geral da ENEF, nesse momento, junto com a Ana Rosa. A gratidão à Rebeca pela coordenação de divulgação, ao Carlos Henrique, coordenação de artes, e ao pessoal que faz os estudos, que auxilia nos estudos, que é o Ricardo, a Alessandra, o Alessandro, o Rogério, a cada um que está no núcleo. Cada trabalhador de núcleo, aqueles que podem estar presentes, né, no Sérgio, aqueles que entram online, os que pegam o estudo e fazem ele acontecer. E o nosso agradecimento àqueles que vieram antes de nós, né? Que foram arando o solo. E agora o arado está pronto. Desbravemos juntos o solo da nova era que ENEF 2025 vem aí para a gente encerrar nossa live com uma bela música. Gratidão a todos. Nas travessias da vida imortal, educandário muito especial, forte, poderoso e resistente, é a família da gente. Cabe
Cabe quem vem antes e quem vem depois. Juntos misturamos o feijão com arroz. Juntos aprendendo a conviver em paz. Nos conhecermos sempre mais e mais. E da família cuido primeiro, pra cuidar melhor do mundo inteiro. Mestre Jesus, bem-vindo em meu lar. Com seu evangelho eu chego lá. E da família cuido primeiro, pra cuidar melhor do mundo inteiro. Mestre Jesus, bem-vindo em meu lar. Com seu evangelho eu chego lá. Laia, laia, laia. Com seu evangelho eu chego lá. Laia, laia, laia. Jesus seja bem-vindo em nosso lar. Nas travessias da vida imortal, educandário muito especial, forte, poderoso e resistente, é a família da gente. Cabe quem vem antes e quem vem depois. Juntos misturamos o feijão com arroz. Juntos aprendendo a conviver em paz. Nos conhecermos sempre mais e mais. E da família cuido primeiro, pra cuidar melhor do mundo inteiro. Mestre Jesus, bem-vindo em meu lar. Com seu evangelho eu chego lá. E da família cuido primeiro, pra cuidar melhor do mundo inteiro. Mestre Jesus, bem-vindo em meu lar. Com seu evangelho eu chego lá. Laia, laia, laia. Com seu evangelho eu chego lá. Laia, laia, laia. Jesus seja bem-vindo em nosso lar. Laia, 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 laia. Então, meus amigos, terminando então mais uma live, agradecemos a participação de todos. Vamos, com certeza, organizar mais uma conversa, trazendo mais notícias, mais informações, e assim terminamos, né, essa tarde, agradecendo as nossas companheiras pelas informações transmitidas. Um abraço, sejam todos muito felizes. Até a próxima. Muita paz, até a próxima.